Agora, voltando para o assunto, né, do combate ao crime, ao tráfico e à milícia lá no Rio de Janeiro, Leandro, parlamentares do Rio de Janeiro dizem que não discutiram o suficiente as propostas que foram levadas pelo governador Cláudio Castro até Brasília, né? O que você ouviu, o que você tem de apuração e até de resultado das reuniões que aconteceram ontem? Tainá, primeiro tem dois núcleos de reuniões, né? Tem um núcleo de reuniões do Executivo, que são as reuniões feitas ali do Cláudio Castro com ministros de Estado, mas sobretudo as que os ministros fizeram consigo e com os comandantes das Forças Armadas ali. Estou falando de uma reunião que teve ontem ali do Múcio, ministro da Defesa, do ministro da Casa Civil, Rui Costa, com o Flávio Dino, com o Ricardo Capelli, que são no Ministério da Justiça, ministro e secretário executivo, os comandantes das Forças Armadas, né? Nesse momento está descartado, por exemplo, que o Exército vá patrulhar as ruas do Rio de Janeiro numa GLO, isso está descartado, mas vai ter sim algo a ser anunciado para a segurança pública do Rio em termos de reforço com participação militar na próxima semana. Isso também vai ser estruturado ainda hoje. E aí você tem as reuniões que aconteceram do Cláudio Castro com os políticos, com os parlamentares do Rio de Janeiro. E a impressão coletiva que existe é de que o Cláudio Castro está numa situação política complicada. Primeiro, as propostas que ele levou para serem discutidas lá no Senado e na Câmara dos Deputados, segundo algumas pessoas da bancada federal do Rio de Janeiro com quem falei, elas só foram apresentadas ontem e os deputados acabaram sabendo junto com todo mundo, né? Quando ali não teve ali uma discussão prévia com os parlamentares. Isso é um problema. O deputado gosta de participar dos debates. É natural, quem vai apresentar esses projetos não vai ser o governador, serão os deputados e senadores. E, pelo que eu conversei ali com alguns, se sentiram alijados desse processo. Mas isso evidencia algo que o Cláudio Castro enfrenta em casa, né, no Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa do Rio, e enfrenta na bancada federal. Para que a gente tenha uma ideia, né, enquanto esse caos todo está acontecendo no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro criou a sua 32ª secretaria na estrutura do governo do Rio, para tentar ter uma base política no Estado. As trocas no comando da Polícia Civil se dão a essa falta de base. Os deputados se queixam ali, estaduais, se queixam de falta de interlocução com o secretário da Polícia Civil. Há um descolamento entre a atuação da Polícia Civil e da Polícia Militar. Um descolamento claro. E aí eu dou aqui um exemplo típico. Na terça-feira, teve uma operação da Polícia Civil para ir atrás de milicianos. Conseguiram prender um importante. E aí eu fui questionar a Polícia Militar, né, fontes ali da PM, para saber como é que estava a operação, e a PM simplesmente me informou que não foi chamada para fazer essa operação. Há uma desconfiança mútua entre as instituições no Rio de Janeiro, entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. A Civil tem medo que a PM vaze operações, a PM se ressente de não ser chamada para poder auxiliar no trabalho das forças de segurança. É dentro desse cenário que se insere uma insatisfação generalizada à direita e à esquerda dos parlamentares do Rio de Janeiro na bancada federal com o governador Cláudio Castro. A nível estadual, o apetite é gigantesco. É como se quase os 70 deputados ali, salvo uma meia dúzia, fizessem parte de um grande centrão. Todo mundo querendo cargos, conseguiram aprovar agora emenda impositiva, que é uma novidade no Rio de Janeiro, que emula o que acontece no Congresso Nacional. E há essa total descoordenação entre Polícia Civil e Polícia Militar. E há um cenário ali de que está realmente faltando uma base de sustentação política maior para o Cláudio Castro para poder lidar com essa crise na segurança. Não é à toa que vem do próprio governo, vem da prefeitura e vem da própria base do Cláudio Castro muitos apelos para que haja um reforço federal de qualquer jeito na segurança do Rio, com uma sensação de que sozinho o Estado não dá conta mais, tá, não? Com certeza. Ainda pegando um pouco das informações que a Raquel Amorim trouxe para a gente na conversa com ela, há questionamentos em relação ao retorno dos nomes que ela trouxe para o Rio de Janeiro também. Esse é um questionamento que parte do Cláudio Castro e ecoa, amplifica-se no governo Lula. O Ricardo Capelli estava no Rio de Janeiro quando saiu a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de que criminosos como o Rogério 57 poderiam voltar
para o Rio. E o Ricardo Capelli, representante do governo federal, criticou bastante isso. O governador Cláudio Castro também faz essa crítica. Tem ali um debate legislativo mesmo para se fazer. Há um apelo das autoridades para que agora, nesse momento de crise, se tenha uma leitura melhor do cenário e se evite trazer esses presos de volta para o Rio de Janeiro, mas isso não é simples, depende de uma alteração na legislação e essas alterações elas também não são simples de serem executadas. O grande problema da segurança pública no Rio de Janeiro é a presença de chefões do crime organizado dentro de presídios do estado do Rio. Não dá para dizer que é só isso, mas perpassa um pouco pelo modo com que esses presos são tratados dentro do sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Para citar um exemplo, falamos ontem aqui, né, o governador Cláudio Castro enumerou 3 criminosos como os inimigos públicos principais, os agentes do crime organizado. Um deles, o que não é miliciano, o traficante Abelha, estava preso. Saiu da cadeia já durante o governo Cláudio Castro e na saída da cadeia cumprimentou o então secretário de Administração Penitenciária, Rafael Montenegro, que depois acabou saindo do cargo e foi preso. Não é simples, não é um cenário trivial para o Rio de Janeiro, sim. Porque essas coisas realmente aconteceram. 3 anos depois de sair da cadeia, o cara é classificado como o principal criminoso do estado. 3 anos antes, ele estava preso e cumprimentou o secretário de Administração Penitenciária a sair. Tudo isso, somado, dá ao Cláudio Castro uma situação política complicada e isso não significa que os esforços dele não estejam corretos de chamar ajuda federal, não. Vários outros governadores já fizeram isso. Há um apelo para que isso seja feito, mas tem que olhar para dentro de casa também. Parece um cenário totalmente enraizado ali, né, internamente no Estado. E, com certeza, a solução não é fácil de ser encontrada, né? Tá aí a gente acompanhando todas essas movimentações. Leandro, eu vou trazer a Larissa Rodrigues para conversar com a gente também sobre esse assunto. Ela tem a apuração de que parlamentares do Rio de Janeiro estão criticando os esforços do governador Cláudio Castro para a resolução da crise da segurança pública no Estado. Larissa, muito bom dia para você. Traz tudo. Oi, Tainá, bom dia para você, Leandro. Leandro explicava muito bem, né? Ele que entende bem esse cenário do Rio de Janeiro. Eu fui tentar falar aqui com os parlamentares, em especial os deputados federais do Rio, que ficam aqui em Brasília. O Leandro foi explicando para a gente algumas reuniões, inclusive nos 2 últimos dias me pontuaram que tiveram reuniões sim das bancadas federais, da bancada federal do Rio de Janeiro, dos deputados federais, com a presença de alguns senadores também. E até complementando o que o Leandro disse, eu escutei de um parlamentar a seguinte frase, vou abrir aspas: a imagem do governador do Rio está muito arranhada dentro da própria bancada. Outro deputado me disse, há um entendimento, ou melhor, um questionamento se o governo do estado estaria se empenhando o suficiente para solucionar esse problema. Então, há críticas internas, inclusive de alguns partidos que, em tese, quando se olha no cenário nacional, são da base do governo ali do Rio de Janeiro, mas mesmo assim, muitas críticas, houve-se uma queda na imagem do governo do Rio dentro da bancada do estado, não foi de um dia para o outro, né? Foram ações constantes. O Leandro trouxe para a gente essa questão da mudança da Polícia Civil, do comando e tudo. Então foram ações que culminaram de arranhar ainda mais profundamente a imagem do governador do Rio essa semana dentro da própria bancada. Isso é uma preocupação que, por exemplo, uma reunião que teve na terça-feira, inicialmente podia-se, me pontuaram até, pensar em liberação de emenda parlamentar da bancada do Rio para tentar resolver o problema, mas que não quiseram fazer isso, que entendem que precisa de um posicionamento mais firme por parte do governo do estado. Para encerrar, também criticaram todo esse pacote de medidas que ontem Cláudio Castro veio até Brasília apresentar para o presidente da Câmara e o presidente do Senado, mas que esse pacote de medidas não foi bem discutido e nem tem um apoio completo dentro da bancada do Rio de Janeiro, que normalmente, quando um governo de estado apresenta um pacote para ser aprovado no Congresso Nacional,
os garotos propaganda, digamos assim, quem vai tentar levar adiante esse pacote são os deputados federais e os senadores desse estado. Mas como não teve uma discussão interna dentro da bancada do Rio, não se tem um apoio para esse pacote nem do próprio estado. Como pode se esperar o apoio dos demais estados para aprovar esses projetos, se nem dentro dos deputados ali, dentro desse conjunto de deputados e senadores do Rio de Janeiro, há consenso nesse pacote apresentado ontem pelo governador. Me disseram ainda que há uma expectativa para encerrar de um encontro no início da semana que vem do governador do Rio com a bancada para tentar melhorar um pouco essa situação, essa crise interna, a imagem do governo do Rio. Muito obrigada, Larissa Rodrigues e Leandro Rezende, pela conversa. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais sobre esse e outros assuntos aqui no Novo Dia.